Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, temos um relato que até certa altura se torna paralelo com aquele registro do apóstolo Mateus, capítulo 28, em que nos aparece a grande comissão proferida por Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas é interessante que algumas anotações de Lucas fazem referências importantes para também serem ressaltadas. Por exemplo, a referência de que Jesus lhes preveniu que deveriam permanecer em Jerusalém. Também a referência de que esta permanência em Jerusalém deveria ter um limite. E o limite era o evento que ele mesmo tinha lembrado ser promessa do Antigo Testamento. A promessa do Pai, de que eles seriam revestidos com o Espírito Santo da parte do Pai, do alto, e isto lhes conferiria poder para a realização de todo o ministério por ele comissionado. Mas Jerusalém seria não o seu limite, porém o seu ponto de referência, o ponto de partida. Então eles deveriam, a partir de então, esticar a atuação por todo o mundo. Com esse detalhe do texto, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Esta ordenança, esta comissão foi dada há muito tempo atrás, quase 2000 anos atrás. E ainda hoje, não com a literalidade que as localizações da prescrição de Jesus requer, mas com a aplicabilidade que aquele princípio traz por extensão a todos nós, em todos os tempos, nós estamos sujeitos, portanto, à mesma ordenança. Por comparação, por analogia, portanto, para nós aqui em Belo Horizonte se torna, metaforicamente, a nossa Jerusalém. Nosso estado de Minas Gerais, por comparação, quem sabe, a nossa Judeia. Quem sabe toda a extensão do nosso país poderia ser analogamente deduzido da adição de Samaria. Mas o restante de todo o mundo, nos seus 5 continentes, continuam sendo nosso limite, até os confins da terra. Esta conferência pretende acentuar, revitalizar, promover a visão do tanto quanto. Tanto quanto. Aqui, ao nosso redor e até aos confins da terra. 1986 foi um ano muito importante para nós aqui. Foi o ano da emancipação do seminário. Depois de 10 anos de atuação em Belo Horizonte, 10 anos que foram reconhecidos pelo Supremo Concílio de Vitória em 1986 como 10 anos frutíferos, funcionamento a contento, o seminário atingiu a sua autonomia institucional. 1986 foi também um ano em que foi eleito o reverendo Edésio Schecker, àquela altura pastor na Igreja da Penha em São Paulo. Reverendo Edésio Schecker, nordestino, baiano, por assim dizer, quebra um pouquinho aquela hegemonia de paulistas na presidência do Supremo Concílio da IPB. E naquele mesmo ano, o reverendo Edésio Schecker convoca o presbítero Azor Ferreira, seu presbítero na Igreja da Penha,
para ser o seu promotor de missões até os confins da terra. O presbítero Azor Ferreira, ainda vivo, se torna um paladino e depois presidente da JME, que hoje é Agência Presbiteriana Missionária Transcultural. Reverendo Edésio Schecker tomou alguns modelos de inspiração, entre eles o pastor Oswald Smith. Oswald Smith, até o ano de 1986, tudo isso acontecendo em 86. Ele faleceu no início do ano de 1986, em Toronto, no Canadá. E ele vinha sendo pastor da igreja de Toronto, no Canadá. Naquele tempo o filho era o pastor titular, mas ele era o pastor de missões da igreja, já com seus 94 anos de idade. Ele vinha sendo pastor da igreja que ele mesmo plantou em Toronto em 1928, 12 anos depois de ser ordenado na igreja presbiteriana canadense. E muitas frases, bem como obras, até hinos, poemas deixados por Oswald Smith. Billy Graham disse que Oswald Smith era a melhor combinação que ele conhecia de pastor, pregador, evangelista, poeta, compositor e músico. Uma das suas frases marcantes foi: nós devemos sim pregar e urgentemente a segunda vinda de Cristo. Mas precisamos nos lembrar que mais da metade do mundo ainda não ouviu falar sequer da primeira, a primeira vinda de Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, movidos por este ideal na nossa conferência, no nosso projeto missionário.